Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente porque vai ser um vídeo em forma de desabafo. Na verdade, não vou pôr vinheta, não vou fazer grandes edições. Se eu conseguir, eu coloco algumas imagens sobre algumas coisas que eu vou falar aqui hoje. Só que o assunto de hoje eu acho que é muito importante e, na verdade, a gente vê muito na TV e tudo, mas tem muita gente que não conhece o problema a fundo. Então vamos tentar explicar um pouquinho tecnicamente o que acontece com esses eventos. Então seriam eles os alagamentos, enchentes, né? Deslizamentos de terra e todos os prejuízos que são causados por causa dessas coisas. Muito bem. O que acontece com o alagamento e com a enchente? Quando a gente tem um terreno natural, uma zona rural, por exemplo, é um bom começo para eu exemplificar. Numa zona rural, a água cai da chuva, né? Ela cai no terreno, uma parte dessa água infiltra direto no solo. E uma outra parte dessa água escorre até a parte mais baixa, que é onde ficam os córregos e os rios. Então esses rios, nessa época agora de verão, eles enchem. Mas eles enchem até uma certa altura, porque a água infiltra no terreno. Quando a gente transforma essa zona rural em uma zona urbana, o que a gente faz? A gente impermeabiliza. Essa impermeabilização, ela faz com que a água, em vez de uma parte da água ser absorvida pelo terreno, ela escorre toda para as ruas e gravidade. Não sei se vocês já ouviram aquele ditado: fogo morra acima e água morra abaixo, ninguém segura. É isso. Então a água, ela vai por gravidade até o ponto mais baixo, que é sempre o corpo d'água. O destino final da água é sempre o corpo d'água, rio, córrego ou mar, né? No caso de cidades litorâneas. Então, para amenizar os estragos, quando faz um loteamento, lembra lá no curso de loteamentos eu falei que uma das infraestruturas essenciais era a drenagem? Então, drenagem nada mais é que isso, é recolher essa água até uma tubulação. Essa tubulação vai encaminhar, normalmente, acompanhando as ruas do loteamento, até chegar no corpo d'água. O que gera isso? Dependendo do tamanho do loteamento e dependendo da porcentagem de impermeabilização, isso varia de acordo com que tipo de ocupação eu tenho nos terrenos. Por exemplo, se eu tenho uma taxa de permeabilidade de 20%, significa que eu posso impermeabilizar até 80%, é uma coisa. Se eu tenho uma taxa de permeabilidade de 40%, eu posso impermeabilizar dentro do terreno até 60%, é outra coisa. Então, isso é a primeira. A segunda variável é o próprio pavimento. Asfalto é impermeável, tá? 100%. Paralelepípedo não é 100% impermeável. O que, na verdade, para a rede de drenagem é bom, porque ela não sobrecarrega a rede de drenagem. Então, na cidade que eu moro, São José do Rio Pardo, o pessoal reclama muito do paralelepípedo, mas, na verdade, o tipo da drenagem que tem na cidade é o ideal mesmo, porque tanto é que em São José do Rio Pardo tem muito pouco alagamento, tem pouca enchente. Por quê? Porque a junta entre uma pedra e outra no paralelepípedo, ela é permeável. Então, tudo isso levado em consideração, na hora que for fazer o loteamento, a gente faz um cálculo para ver o tamanho da rede de drenagem. E também, se lá no final, na saída da drenagem, eu vou precisar de dissipadores de energia. O que significa isso? A água vem com muita velocidade. Na natureza não é assim. Na natureza tem um córrego que vai receber água da chuva, além da permeabilidade do solo ser total, além disso no caminho tem um arbusto, tem uma árvore, então a água ela não faz um caminho direto como ela faz numa tubulação. Então isso é um mundo ideal, certo? O projeto de drenagem recolhe toda a água de chuva dos lotes, das ruas e encaminha tudo isso via uma tubulação até o corpo d'água, com um sistema de dissipadores de energia, tudo certinho. Muito bem. E daí a gente pega a lei
a lei de uso do solo. E a lei de uso do solo tem lá as porcentagens de permeabilidade do solo. Gente, isso não é frescura, tá? Eu já ouvi muita gente falando que não quero nada de grama em casa, não quero nenhuma área de jardim. Não precisa ser jardim. Hoje em dia existem muitas opções, existem até pisos drenantes, mas precisa ter. As semanas passadas, principalmente a semana passada mesmo, teve problemas muito sérios em São Paulo, em Belo Horizonte, teve problemas em várias cidades. O que acontece? A lei, normalmente, exige permeabilidade do solo. Então, aqui em São José do Rio Pardo é 10% nas áreas de interesse social. Então, vamos pegar isso como referência, 10% do terreno. Aí vamos dizer que eu não quero fazer. Então, eu espero tirar o habite e tal, porque antes não libero o habite, se você não fizer. Então, eu espero tirar o habite, acabei de tirar o habite, eu chamo o pedreiro e falo assim, ô, seu Zé, vem aqui agora, eu quero pôr calçada em tudo. Eu faço isso, o meu vizinho faz isso, o bairro inteiro faz isso. Então, na verdade, aquele cálculo da drenagem que eu expliquei no começo não serve para nada, porque na verdade é muito mais água de chuva do que aquele cálculo. Então, em primeiro lugar, é isso. A permeabilidade do solo, ela é essencial. Ela é tão essencial que ela é lei em todas as cidades do país. Em segundo lugar, nós temos uma questão de falta de educação generalizada, tá? Então, eu acho muito interessante, e o vídeo de hoje vai ter um tom de bronca, tá? Desculpa aí, quem se sentiu ofendido, desculpa aí. Acho muito interessante quem fica falando mal de Brasília, fala mal do governo, os corruptos, não sei o quê. Mas todo mundo sabe que não pode jogar papelzinho na rua, papel de bala. Não é só um papelzinho, é só um papelzinho teu. Quantos milhões de brasileiros existem? Imagine se cada um resolver jogar um papelzinho na rua. O que acontece com aquele papelzinho que você joga na rua? Ele vai para o bueiro, para a boca de lobo, para a boca de leão, enfim, o nome não importa. Ele vai para o sistema de drenagem de água pluvial e ele entope o sistema. Isso sem contar nos exageros. Eu estou dando aqui, né? Estou sendo até legal, porque na verdade as pessoas jogam sacos inteiros de lixo no meio da rua. Jogam um copo de refrigerante, lata, jogam para fora do carro. E isso é cobrado o seu preço na hora da chuva. Tem uma outra variável, então já falei duas, né? Falei sobre a drenagem, então precisa ter permeabilidade do solo, isso é importante. Segundo, lixo na rua, parece óbvio, mas se fosse óbvio eu não estaria aqui falando, e é uma realidade. E aí tem uma outra coisa que é a questão de ocupar o rio mesmo, né? Uma terceira coisa que também é tão importante, que é lei, inclusive a lei federal, que é o Código Florestal, fala sobre isso, as margens de qualquer corpo d'água, por menor que seja, inclusive se for intermitente, ele tem uma faixa que é a área de preservação permanente. Significa que tem que ser permeável, tem que ter mata ciliar, tem que ter tudo isso, e tudo isso é importante. Eu não sei se vocês vão lembrar de um vídeo que eu fiz sobre orlas marítimas, que falava sobre aterro de áreas marítimas para ampliar a área de areia e tal. Na mesma linha, antigamente era moda, era bonito, o pessoal achava que resolvia canalizar rio. Então, por exemplo, Rio Tietê. O Tietê é um rio canalizado no trecho de São Paulo, né? Estamos falando do trecho de São Paulo. Eu não sei se vocês viram as notícias na semana passada, mas a Marginal Tietê encheu muito, né? Ficou alagada e tal. Por mais que tenha sempre as dragas lá, né? Puxando, aumentando a profundidade dos rios e tudo mais. Canalizar rio, hoje em dia não se faz mais isso, ou se faz, não devia mais fazer. Porque o que acontece? A gente calcula tudo isso em médias. Em médias de cheias, em médias históricas, verdade, mas médias. E aí, quando acontece um período de chuva, como aconteceu esse ano, lá em BH, por exemplo, que teve muito prejuízo, muito além da média, a natureza está fazendo o papel dela, está repondo uma água que eu não sei se vocês lembram, há uns 5 anos atrás mais ou menos,
a gente estava com os reservatórios que produzem energia elétrica todos operando na reserva de emergência, né? Então, hoje em dia está mais pro normal do que antes. Só que se a gente vai impermeabilizando tudo, vai jogando lixo na rede de drenagem, e além do mais vai canalizando rios e vai tirando essa mata ciliar, o rio fica assoreado. Se ele fica assoreado, diminui a profundidade da calha do rio. Então, tudo isso contribui para que ele transborde, e daí ele transborda para as áreas que estão ocupadas, então onde hoje tem pessoas morando, e é por isso que dá tanto prejuízo. Bom, então isso com relação a enchentes e inundações. Enchentes e inundações na natureza não causam, a princípio, nenhum problema. Por quê? Porque em volta a natureza já sabe o que faz, né? Já tem preparada a calha do rio para receber essa água. E em questão de minutos, absorve já para o subsolo, abastece os aquíferos e tudo mais, então tá tudo certo com a natureza. O problema é quando a gente resolve ocupar. E daí, falando em ocupação, um assunto um pouco mais delicado é a questão da ocupação irregular em encostas. Aqui em São José do Rio Pardo não tem essa situação, mesmo porque eu acho que nem tem grandes encostas, mas enfim, se eu estiver errada, não tem ocupação. Qual que é o problema de fazer ocupação na encosta irregular? As encostas são áreas de risco e elas não são ocupáveis. Por quê? Porque quando chove, desliza a terra, sai rolando pedra, não é um lugar para ser ocupado. E por causa disso, é um lugar vazio que fica sujeito a invasões de pessoas que obviamente não conhecem esse tipo de coisa. Conhecem porque vem no jornal todo ano, mas lá no fundo ficam pensando, bom, eu não tenho outra solução, eu vou vir aqui, vou fazer minha casa aqui porque não tem outra. Obviamente é uma situação social muito delicada, que tem a ver com grilagem de terra, é uma coisa muito complicada. Eu não vou entrar nessa questão social aqui, mas o que deveria ser mais divulgado é a parte do porquê que é a área de risco. E é a área de risco de verdade. O dano material, na verdade, no fundo, é o de menos. Porque morre gente. Todo ano morre muita gente com isso no Brasil inteiro. Eu não sei se vocês reparam, mas tem ano que é em Minas, tem ano que é no Rio de Janeiro, tem ano que é em São Paulo, tem ano que é no Espírito Santo. Isso que a gente fica sabendo mais. Mas certamente tem isso em outros estados também e é um problema generalizado. A questão não é só ser uma terra barata e ser uma ocupação irregular. Porque uma coisa é você fazer uma ocupação irregular num terreno que é particular e está sem ocupação. Isso é uma coisa, é um problema jurídico, mas não é um problema de risco de vida. Áreas de risco, encostas, são áreas, não tem esse nome por acaso. São áreas de risco porque oferecem risco de morte para quem mora lá. E daí passa 1 ano, 2, 5 anos sem chover muito, essas ocupações crescem absurdamente, porque óbvio, a gente não tem fiscalização suficiente para impedir e as pessoas não têm a informação que precisam. Ou se tem, acham que com elas não vai acontecer. É possível construir em encostas? Com certeza é possível, é lindo inclusive, só que todo mundo sabe que é caro, porque justamente a fundação tem que ser muito mais reforçada do que num terreno plano. E essas pessoas vão procurar morar em áreas de risco, em encostas, não é para gastar mais com estrutura, é lógico, elas vão para esses lugares porque é os lugares que sobram nas cidades. Então, claro, tudo isso precisa ser uma operação em conjunto, social, habitacional, enfim. Mas a questão é essa, deslizamento não é um problema desde que não tenha ninguém embaixo de uma pedra que está rolando, né? Se o dano for material, menos mal, mas não é o que a gente vê todos os anos no verão. Então, eu só queria reforçar aqui a importância de considerar áreas de risco como de risco mesmo. São áreas de risco e risco grave. Porque nessas épocas do ano de verão, o que acontece é que chove com muita concentração. A concentração da chuva é muito alta. Então, o solo fica encharcado e como ele já não tem essa proteção da vegetação, porque a vegetação acaba segurando o solo onde ele está. Como tem uma casa, a água passa reto. E aí
acaba deslizando e acaba desmoronando e acaba até tendo tragédias aí, a gente vê as notícias todo ano. Então eu queria fazer esse vídeo só mesmo em forma de desabafo, para vocês talvez aprenderem um pouquinho mais sobre essa parte de drenagem, permeabilidade, deslizamento, e a gente tem que voltar a olhar um pouquinho para o que era na natureza, porque a natureza é mais forte que a gente, com toda certeza. Então não adianta se a gente jogar água no bueiro, jogar lixo no bueiro, uma hora o lixo vai voltar pra gente, de alguma forma. Talvez não volte pra mim, mas talvez volte pra um parente meu que mora mais perto do córrego. Então é importante que a gente pense que cada papelzinho de bala conta, cada tijolinho a mais que eu colocar numa área que deveria ser permeável, conta. Então desculpa a bronca, mas o vídeo de hoje era isso. Semana que vem, depois do carnaval, eu volto mais suave. Até lá. Tchau!